coração, fostes batizado, como foi Jesus, segues ao seu lado, para o céu de luz. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. O poder vindouro recebeste já. Eis o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, anda para os céus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem. Tens-te preparado pra dizer amém. Ao ver teu vestido, glória a tua luz. Canta com os remidos, vem Senhor Jesus. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Aleluia. Meus irmãos, meus amigos, nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada em Marcos, capítulo 1, versículo de número 9. Marcos, capítulo 1, versículo de número 9. Como eu dizia no início da minha fala, hoje é um dia muito importante. Convido todos os que vão se batizar a ficar aqui, gentileza, mandar a Alicia, Caio. Pode vir mais um pouquinho mais. Hoje é um dia muito importante para todos nós, familiares, para mim, sou pastor da igreja, mas importante também para o próprio Deus, para a obra de Deus. Nós estamos hoje cumprindo, iremos cumprir um decreto, uma determinação de Deus através de seu Filho Jesus. O próprio Cristo um dia veio aqui à Terra e, como ele sempre foi o exemplo da humanidade, ele quis deixar um exemplo para os homens. E Jesus foi batizado nas águas no Rio Jordão, e naquele dia todos se depararam com uma história verídica de alguém que não tinha pecado, não tinha por que se batizar em águas. Mas ele assim fez porque queria deixar um memorial, queria deixar um exemplo a ser seguido. Então, o que vocês irão participar hoje, esse evento tão memorável, é exatamente o cumprimento do desejo de Deus através de seu Filho Jesus. E nós, como pais, como irmãos, como igreja, ficamos muito felizes com a decisão de vocês. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica preocupado e ansioso e lutando para que Deus venha dar força para vocês. Para que, a partir do batismo, vocês tenham uma vida contínua na presença de Deus. Infelizmente, nos últimos batismos que nós tivemos na nossa igreja, algumas pessoas não conseguiram firmar. Algumas pessoas que se batizaram por aconselhamento familiar, por estados momentâneos, não conseguiram firmar na igreja. Não sei se por falta de exemplo familiar, não sei talvez por falta de apoio da família, mas algumas dessas pessoas não conseguiram congregar e ser um bom crente, um servo de Deus. E o pedido que eu faço para vocês hoje é que vocês se esforcem, não pela família, não pelo pastor, não pela igreja, mas por vocês mesmos.
A partir do momento que você se batizar daqui a alguns instantes em água, dá uma nova história. Só que é uma história cheia de consequências. Todas as ações que vocês tiverem daqui para frente terá uma consequência muito grande espiritualmente. Consequências essas que levarão vocês para mais próximo de Deus, como também para mais longe de Deus. E quando eu vou para longe de Deus estando batizado, eu estou assumindo receber as consequências desse afastamento de Deus. Então lutem vocês tiveram um curso de batismo, aprenderam, tiraram as dúvidas, devam ter algumas dúvidas que por causa do tempo não foram possíveis sanar e ser respondidas. Mas não fiquem com dúvidas não. Vocês têm amigos aqui na igreja, tem a liderança de jovens, de adolescentes, para tirar dúvidas. Converse primeiro com a liderança, depois entre si. Digam primeiro os sonhos de vocês para a liderança, depois entre si. Os desejos, os projetos que vocês terão, primeiro para a liderança, depois entre vocês. Quando vocês disserem para nós primeiro, pedindo opinião, nós vamos aconselhar vocês, até porque você deva contar um testemunho, um pedido, um conselho que você quer dar para alguém. Então eu fico feliz por demais em ver você batizando, em especial meu filho Caleb, 12 anos, é uma nova etapa da vida dele, mas eu fico muito preocupado. Sinceramente, eu estou muito preocupado de um tempo para cá. As pessoas estão muito melindrosas. Você não pode questionar, você não pode reclamar, você não pode fazer uma pergunta, você não pode se posicionar como líder, como sacerdote, como pai, como amigo. As pessoas se revoltam. Só que os revoltados, infelizmente, o destino deles é cruel. O destino dos revoltados quase nunca é para perto de Deus. Sempre é para longe de Deus. Vocês não cresçam revoltados. Vocês podem até revolucionar. Vocês podem ser alguém revolucionário, mas nunca revoltado. Estou revoltado com a vida, estou revoltado com a família, estou revoltado com a igreja, estou revoltado com o pastor, estou revoltado com Deus. Só vocês perdem. E dá tempo de desistir. O que eu quiser desistir aqui, amém, glória a Deus, vamos ajudar. Vai voltar para a igreja, vai congregar. Agora o que não pode é você se batizar por emoção. O que não pode é você se batizar e depois se questionar e querer sair da igreja por causa de uma vírgula que precisou ser acrescida ou tirada de um diálogo entre líderes e liderados. Aí vocês estão indo para um caminho totalmente errôneo e não vai levar vocês a lugar nenhum. Texto da Bíblia que eu anunciei, capítulo de número 1 de Marcos. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, então ele foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, ouviu os céus abertos. E o Espírito que, como uma pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me compraste. E logo então o Espírito lhe guiou para o deserto. E após estando já no deserto, ele jejuou 40 dias, porém foi tentado por Satanás. E vivia entre eles, e vivia entre as feras, e os anjos o serviram. São apenas 4 versículos que vão dar um direcionamento na vida de vocês. A partir do momento que vocês se batizam em água, vocês completam agora uma teologia espiritual, onde vocês terão contato com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Busquem após agora se batizem em água, o batismo do Espírito Santo. Então Jesus veio da região onde ele estava, e ele era nazareno, mas ele veio para Galiléia para ser batizado em água, no Rio Jordão. Não era água transparente como essa, era águas barrentas, sujas, esgotos da região caíam sobre aquelas águas.
E o homem mais importante da história, aquele que nunca teve pecado, foi batizado no rio de águas mais turvas da sua época. E quando ele estava sendo batizado, a Bíblia diz que João, o Batista, disse para todos que estavam ouvindo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tira o pecado do mundo, ele não tinha pecado. E se ele não tinha pecado, não tinha por que se batizar. Para vocês, e muitos de vocês, eu quero crer que não tem nenhum pecado ainda, tomara que não. E se tiverem cometido, em algum momento vocês pediram perdão para Deus, para alguém, para que pudesse estar aqui. Então vocês talvez mesmo com 12 anos, 13 anos, já pecaram em algum momento. Jesus nunca pecou, mas ele se batizou, para dar exemplo para todos nós. E aí, então, naquele dia, Jesus desceu as águas barrentas, quando ele estava mergulhando, e alguém o convida para sair das águas. Talvez não era o batismo tradicional como esse, que alguém dá a mão e puxa para fora, mas quando Jesus levantou-se das águas, a Bíblia diz que havia uma voz poderosa que dizia em alto e bom som: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então João Batista, que veio para preparar o caminho de Jesus, teve essa visão linda. Batizou o filho, ouviu a voz do Pai e viu corporealmente o Espírito Santo. É exatamente o que Deus quer para vocês: ouvir a voz do Pai, estar em contato contínuo com o Filho e sendo guiado pelo Espírito de Deus. Só que após ele ter batizado, após ter ouvido Deus chamar de filho, depois de ter visto uma pomba representando o Espírito, ele foi guiado para o deserto. Para quê? Para festejar, para cultuar a Deus, para ser aplaudido, para ter uma credencial, para ter uma rede social, um Instagram com muitos e milhares de comentários. Não. Ele saiu das águas e foi para o deserto, 40 dias jejuando e sendo tentado. E vocês ouviram quando eu li que está dizendo que as feras estavam cercando ele. As feras vão cercar vocês. Os pesadelos, os desejos, as mentiras, tudo que vocês imaginavam vai ter contato na escola, faculdade. As feras vão querer devorar vocês. Jesus tinha as mesmas feras, mas ele não permitiu que elas tocassem nele. Não permita que a mentira faça parte do convívio de vocês. Não permita que o ódio entre na mente de vocês. Sejam pacificadores, sejam obedientes a pai e mãe. Aquilo que o pai não ouve, que a mãe não vê, Deus está vendo. Tudo que vocês disserem na mente, o coração Deus está vendo. Por último, então Jesus estava naquele deserto, as feras estavam entre ele, porém os anjos o serviam. Então vocês terão alguém para lhes servir de conselheiro, servir de amigo, servir de auxílio. Né? E esse alguém é o pai, a mãe, é o amigo, é o pastor da igreja. Se é para pedir um aconselhamento, não peça para o amiguinho lá da escola, não. O amiguinho da escola pode ser um homossexual, pode ser um bandista, pode ser um bandista, pode ser um maçônico. Aí você vai brincar, vai sorrir, vai contar piadinha com alguém que quer que você vá para o inferno. Você pode ter contato com o seu pastor, com a sua igreja, com os membros da sua igreja. Somos poucos, mas somos poucos que falam a mesma língua. Que adianta eu ter uma multidão de seus amigos que querem me levar para o inferno? O que vai adiantar? Eu prefiro ter poucos verdadeiros amigos do que uma multidão de falsos que só querem o mal. Amém? Amém. Nós temos, como eu disse, alguns compromissos ainda essa tarde. Eu poderia falar com vocês outros assuntos, relembrar o que for aprendido, mas nós queremos já passar para o ato do batismo no nome de Jesus. Pela ordem, tá bom? Caleb, a Alice, Ricardo, a Caio, o Melk, a irmã Dona Dark e o irmão Luiz Felipe. Tá bom? Quem puder novamente, por gentileza, cantar o hino 447, faça a fila da forma que eu pedi. Esse é a penúltima.
É na frente desse menino aí, isso aí atrás do Luiz. 447. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertences ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita plena salvação. Caleb e Josué, diante das testemunhas, diante de Deus, diante de mim, que sou sacerdote da igreja, quero te perguntar se você de fato deseja se batizar em águas. É um desejo seu? Você se compromete a ser fiel a Deus, fiel à igreja, ser um filho ainda mais obediente? Se compromete, sim ou não? Você sabe a importância que é ler a palavra de Deus? Quem que nós devemos obedecer? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aqui as testemunhas, os amigos, os irmãos estão aqui torcendo e orando por você, para que você continue sendo um bom servo de Deus. Deus tem tudo para te usar poderosamente na palavra, no louvor e ser um grande levita na casa do Senhor. Você crê assim? Você se compromete a futuramente, quando trabalhar, ser um dizimista, um ofertante na casa do Senhor? Você reconhece Deus como o único caminho que leva aos céus através de seu Filho Jesus? Sim. Amém? Os irmãos podem dizer amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. Continuemos cantando. Se o caminho é estreito, a porta é Você também. vai ajudar os outros, tá? Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Malice, nós estamos hoje num dia especial. Talvez você não saiba, mas o dia 7 do mês de maio de 2017 foi exatamente o dia que seu pai se batizou em águas também. O número 7 na Bíblia, Alice, representa a plenitude de Deus. E hoje você está começando um novo caminho na sua história. Dia 7 de junho de 2025, você vai começar um novo caminho através de Cristo Jesus. O batismo em água representa o renascimento. E esses irmãos estão aqui orando por você, para que você continue sendo uma serva de Deus autêntica, você continue dando bons frutos. Diante de Deus que está nos vendo, diante de mim que sou o sacerdote da igreja, o pastor seu, você promete ser fiel, você promete ler a palavra de Deus, cumprir o estatuto da Assembleia de Deus Semana de Seta. Você ouviu falar sobre Jesus. O que Jesus é para você, Alice? Ele é tudo. E ele sendo tudo, ele vai te dar força, vai te dar vida. Tá bom? A Bíblia Sagrada nos ensina que nós devemos ser fiéis também nas contribuições. Quando você tem um emprego, você tiver um emprego, você estiver trabalhando, é necessário você ofertar na casa de Deus. É necessário você dizimar na casa de Deus. Amém? Diante das testemunhas, você se compromete a honrar sua liderança de jovens, a liderança da igreja. Sim? Amém? Amém. Queridos irmãos, nós batizamos agora a nossa querida irmã Alice, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Batizada, dá a mão para ela. Em nome O poder de um touro receber já. Tens o teu tesouro escondido lá. Vida de vitória, vive já com Deus. Marchas para a glória, andas para o céu. Olhando para as testemunhas, Macaile, por gentileza. Macaile, aqui estão os seus amigos, aqui estão os membros da igreja, que ele deseja tudo de bom. Esses irmãos se comprometem a te ajudar, a congregar, a ser uma boa serva de Deus. Mas, além desses irmãos, você precisa, de fato, acreditar nessa decisão que você está tomando hoje. Uma nova criatura. As coisas velhas se passaram.
tudo aquilo que você fez ou pensou em fazer que desagradava a Deus não pode mais acontecer. As testemunhas estão aqui. Deus está vendo. No curso que você fez, dizia exatamente que precisamos honrar a palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que nós precisamos honrar pai e mãe. Se você já tem feito isso, é um conselho que você continue fazendo. Acima disso, a Bíblia também fala sobre amar a Deus e que mais? Com a ti mesmo, o próximo a ti mesmo. Então há momentos da vida que você precisa olhar para o seu irmão e perdoar ele como se você estivesse querendo ser perdoada por ele. Essa é a ordenança da Bíblia Sagrada. Você se compromete, cara, a respeitar o Estatuto da Assembleia de Deus, etc., que diz que nós temos que participar das santas ceias mensalmente. A partir do momento que você passar 3 ceias sem participar e sem justificar, você será desvinculada do rol de membros da Assembleia de Deus. Você compromete isso diante das testemunhas? 3 ceias seguidas, sem justificativa, você não é mais membro da Assembleia de Deus. Amém? Olhe para as testemunhas. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória! Aleluia! Amém. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores bem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Glória a Deus. Irmão Ricardo, estamos hoje aqui nesse dia tão importante, o dia do seu batismo em águas. Como eu disse aos demais, você estava ouvindo, eu quero repetir. Hoje começa uma nova história para você. Uma história de conquistas, de vitórias. E esquecendo tudo que já passou. Deus quer uma nova história de cada um de nós. E eu pergunto a você, diante das testemunhas, se você se compromete a ser fiel em dízimo, em oferta, em contribuições financeiras. O que você acha da obra missionária, Ricardo? Você acha necessário que a gente cuide das viúvas, dos órfãos, entregue uma cesta básica para quem precisa? O que você acha disso? Na minha opinião, sim. É necessário cuidar do próximo, assim como Deus disse, né? Amém. Sim. Então, meus irmãos, para que a gente façamos essa obra missionária, nós precisamos que cada membro, cada novo membro, contribua financeiramente com a obra de Deus. Então você se compromete diante das testemunhas, ser um dizimista fiel, um ofertante na casa do Senhor. Sim. Você se compromete nunca se levantar contra uma liderança sua, sempre honrando as diretrizes daquela pessoa que está acima de você hierarquicamente? Sim. Amém. Olhando para as testemunhas, para que fique registrado, como sacerdote desta casa, nós iremos profetizar uma bênção sobre você, uma bênção espiritual. Que você seja um grande homem de Deus, um pregador do Evangelho. Que Deus te surpreenda cada dia mais. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Eu te batizo, se quiser fechar o nariz para não entrar água. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória, aleluia. Amém. Glória Já a Deus. desceste as águas, passaste o Jordão. Tens ainda mágoas no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus. Segue ao seu lado para o céu de luz. Aleluia. Amém. Irmão Melque, por diversas vezes você tentou se batizar em águas. O inimigo fez de tudo para que o senhor não se batizasse em outro momento. Mas chegou o grande dia. Guarde esse dia na sua memória. Dia 7 de junho de 2025. É um recomeço para o Senhor, para a sua vida. Em 30 segundos eu gostaria que você fechasse os olhos e lembrasse de quantos livramentos Deus já te deu. Livramentos de morte. Não era para você estar mais vivo. O inimigo já tentou tirar sua vida através de um acidente de carro. O inimigo já tentou tirar sua vida através de arma de fogo. O inimigo já tentou tocar na sua família para destruir. Mas não conseguiu. E a partir de hoje você vai ser fortificado, irmão Deus. E a partir de hoje você vai ter mais força.
Quando você tocar no corpo de Cristo e beber o sangue dele, Rabaia Candas. Glória a Deus. Aleluia. Orabá, calabá, rassuri, bicadará. Aleluia. Quando você Oh, tocar no corpo de aleluia. Cristo, você vai sentir um poder sobrenatural Glória a Deus. que vai te fazer acreditar no impossível. E essas lágrimas que você está derramando hoje no seu batismo é sinal de uma nova vida que está por vir. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai honrar sua família através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Momel, que vocês tiveram um curso exatamente 30 dias falando de Deus. E eu gostaria que você falasse algo sobre Deus. O que Deus é para você, Momel? Deus me livrou muitas coisas, desde o meu nascimento, da morte e etc. Muitas coisas. Eu vi muitas vezes o caminho de Deus. Eu não tenho como explicar Deus, o que Ele é para mim. É algo precioso que eu não quero pedir mais a Ele. Ô, glória. Glória a Deus. Desviar dos caminhos dele. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Momel, que a Assembleia de Deus Cima de Sete tem um estatuto que diz que toda a liderança deve ser honrada, respeitada, que nós devemos honrar a hierarquia. A nossa igreja hoje ela é composta de um presidente e 2 vice-presidentes. Na falta do pastor presidente, o vice-presidente assume toda a direção dos trabalhos. Eu estando, ou um deles estando, ele é o pastor da igreja. Você concorda desta forma, que na ausência do presidente, o primeiro vice-presidente assume todas as obrigações do campo e deve ser respeitado como tal? Amém? Maravilha. Olhando para as testemunhas, se você quiser fechar também o seu nariz, vamos cantar novamente? Amém. Ó glória, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se o caminho é estreito, a porta é maravilha. também. Vai. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a vida, lá no céu tu estarás. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fica aqui, cara, pertinho dela. Aí. Pode ser. Glória, glória a Mãe Deus. Joana Dark, nós estamos felizes pela senhora. Nós estamos orando pela sua família, pela sua saúde física e espiritual. Deus vai te dar muitas alegrias. Deus vai cuidar da sua casa. Tá bom? A senhora hoje está tomando a decisão mais importante da sua vida. Um dia a senhora escolheu ir para a escola, um dia a senhora escolheu uma pizzaria ao invés de churrascaria. Foram escolhas. Mas a melhor escolha que a senhora teve em toda a sua vida foi se batizar em águas. A senhora vai ter um companheiro fiel contigo cada dia mais. Quando a senhora tocar naquela ceia, não é um simples pedaço de pão, não é um suco de uva, não. É o corpo de Jesus, a senhora vai estar tocando nele. Aquele vinho, aquele suco é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele vai te encher de graça, ele vai te encher de alegria. Você vai se sentir mais especial, você vai se sentir mais feliz. Foi sempre isso que ele fez com a vida das pessoas. Tá bem? Você pode dizer diante das testemunhas se sim ou não, se você de fato está sendo batizado ou será batizada hoje, através de um desejo seu, você de fato quer se batizar em água, irmã Joana? Maravilha. Irmã Joana, a senhora se compromete dentro das suas possibilidades, levando em consideração o seu trabalho, sua família, em congregar, como a senhora tem congregado, participar dos cultos. A senhora se compromete a, quando se sentir entristecido com a palavra de alguém, a senhora, Maranhã, a senhora falar conosco. Né? Pastor, eu fiquei triste com alguma coisa, eu quero uma ajuda. A senhora se compromete a pedir ajuda quando for necessário. Meus irmãos, um dos erros maiores que os seres humanos têm cometido é quando se sente mal, quando se sente atingido, afligido, não ter coragem de chegar em quem lhe afligiu. Fala para terceiros. Eu estou dando um aconselhamento para essa nova membro da nossa igreja. Sempre que a senhora estiver triste com alguém, fale diretamente com ela, com ele. Diga para o seu pastor que a senhora quer que ele saiba. E aí nós vamos te ajudar cada dia mais. Tá bem? Olhe para cá.
Uma Kali vai te ajudar, tá bom? Uma Kali, se na hora que ela precisar levantar, se me ajudar. Se quiser tampar o nariz para não entrar uma aguinha, não entra não. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Me ajuda. Obrigado, Macai. Ao ouvir o brado, eis que Cristo vem, este preparado pra dizer amém. Ao ver teu vestido, para tua luz, canta com os remidos, Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, lembra que eu falei do número 7? Nós temos hoje, então, 7 pessoas se batizando em água. Verdade, glória a Deus. Né? O número da perfeição de Deus, da plenitude, irmão Felipe. Irmão Fernando. Luiz Fernando. E aí, Luiz Fernando, eu deixei você por último, para você chancelar esse batismo hoje. Sempre que a Bíblia fala de 7, fala da plenitude de Deus. Concretização. Os 7 dias ele concluiu o projeto, né? Os 7 escartiçagens, 7 Espíritos de Deus, 7 igrejas da Ásia. São muitos e muitos versículos e textos que falam sobre o 7. Então aqui, olha, nós simbolicamente estamos chancelando, colocando um selo nesse batismo hoje com você. E nós lutaremos para que vocês 7 sejam considerados aqueles 7 obreiros da igreja primitiva. E vamos imaginar que você, e eu estava estudando sobre isso, por isso que eu estou falando sobre Filipe. Eram 7 e Estevão foi morto, mas Filipe fez uma obra grandiosa. E aí eu quero que você represente o Filipe hoje. Dentre esses 7 homens e mulheres aqui, você vai representar aquele que vai ter coragem de evangelizar, aquele que vai ter coragem de ir para Samaria, dizer que Jesus salva e liberta. Você já é músico na igreja, está se desgastando na obra de Deus. E que Deus te use poderosamente. Amém, glória a Deus. Seja o incentivo desses demais para que eles não desistam. Quando você perceber, comprometam-se vocês 7 em perceber que um dos 7 estão entristecidos, estão fracos, estão sem força. Irmão Felipe, irmão Fernando. Felipe só no comentário, né? Só aqui no comparação. Olhe para Caio. Olhe para a Joana Dark, a irmã Alice, o Calebinho, seu amigo, o Melk e o Ricardo. E vocês todos estão olhando para eles. Vocês estão assumindo a responsabilidade hoje, jovens e Luiz Fernando, de perceberem quando um estiver mal. E vocês vão ajudar uns aos outros. E vocês vão chegar os 7 nos céus. E vocês vão ser os 7 usados por Deus. E eu quero daqui 1 ano ver os 7 congregando, cultuando, daqui 5 anos, daqui 7 anos. É uma profecia que eu gostaria muito que acontecesse. Daqui 7 anos nós se reencontrar todos juntos novamente. Glória a Deus. Né? Uns já casados, outros já na faculdade, carro novo, uma gerenciando a loja do pai, Glória a Deus. O outro sendo um grande empresário. Daqui 7 anos, pastor Augusto Mano, a pessoa só com uma frota de Uber aqui na cidade, a Caio gerenciando. 7 anos. Glória a Deus. Quem acredita, irmãos, que um dia a gente pode se reencontrar? Glória a A Deus. gente se reencontrar daqui 7 anos e lembrar desse dia. Glória a Deus. Luiz Fernando representa o 7. O 7 da Bíblia, o número da perfeição e da plenitude de Deus. E daqui 7 anos a gente se reencontrar todo mundo congregando. Desejo meu é que sejamos na cidade certa. Mas pode ser, quem sabe, em outro lugar, em outra cidade, mas eu quero que todos estejam servindo a Deus. Amém. Glória a Quem Deus. tem coragem de dizer, eu vou lutar por isso. Eu vou lutar por isso. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Amém. Glória a Deus. Luiz Fernando, está aqui sua mãe, seu pai, seus amigos. Aqui é os verdadeiros amigos, Fernando. Aqueles que vão estar contigo na hora da angústia, na hora da dor. Aqueles que têm coragem de dizer um não quando a maioria diria sim, só para te prejudicar. É os verdadeiros amigos, a família, a igreja, o pastor, somos nós.
E nós queremos muito que Deus te use poderosamente, como já tem usado na bateria e em outros instrumentos. Deus vai fazer isso, Deus. O nosso Eita, professor glória. eterno. Então, Luiz Fernando, eu olhei ali a sua notinha, você tinha uma nota até boa, razoável, não é isso? E eu quero te perguntar o que você achou do nosso curso, qual a palavra de gratidão que você daria ao nosso professor em nome desses 6 alunos e 7 como você. O que você diria ao professor e pastor José Dias? Bom, foi bom. Muito bom, pastor Zé. Então, meus irmãos, está aqui para a gente chancelar e finalizarmos o nosso partido essa tarde. Luiz Fernando está então aqui nesse momento para ser batizado em águas. Amém. É óbvio que já está repetitivo, Fernando. Talvez você já até gravou que eu perguntei para os demais. Mas eu não vou perguntar o que eu perguntei para eles, vai que você não gravou, né? Mas eu te pergunto, é de fato um desejo seu se batizar em água? Você quer se batizar em água? Dá tempo de existir, se quiser. O que você me diz? Quer afogar o nariz já era. Quer batizar em água? Tomar Santa Ceia todo mês, né? Você ouviu quando eu disse para uma delas que 3 ceias sem tomar você já perde esse privilégio de ser membro da igreja. Tem que falar, pastor, eu não posso esse mês que vem eu estou trabalhando, outro mês eu estou fazendo faculdade, a gente vai orando, né? Mas não pode ficar sem tomar ceia. Nunca pense vocês que, eu pequei e não vou tomar ceia. Se pecou, tem que confessar. É verdade. Se pecou, tem que dizer para o pastor qual é o pecado. Não é só não tomar ceia. Se vocês só ficar sem tomar ceia porque pecaram, vocês estão pecando 2 vezes. Jesus disse, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, não é digno de mim. Você não pode fazer, eu não vou para ceia hoje. Hoje eu não quero ceiar. Não existe não querer. É um compromisso que vocês estão assumindo aqui com Deus. Todos os meses farei isso em memória dele. Amém, irmão Fernando? Luiz Fernando, eu te pergunto, você de fato lutará para honrar as lideranças da igreja, reconhecer a hierarquia do nosso campo? Nós temos em cada departamento um líder, e esse líder, ele representa o pastor presidente. Você é um jovem daqueles que prefere questionar um líder na frente dos demais, ou convida ele após, sozinho, para tirar uma dúvida, ou para dar um conselho para o seu líder? O que você faria numa situação dessa? Sim. Muito bem. Então, diante das testemunhas, diante de Deus, como sacerdote dessa casa, eu irei te batizar agora. E o batismo nosso é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembre disso. Você precisa ter sempre os 3 perto de você. Tá bem? O irmão Ricardo vai me ajudar aqui, que o homem é grandão. Acho que eu não vou alcançar na cabeça dele. O irmão Ricardo vai me ajudar aqui. Tá bom, meus irmãos? Está aqui o nosso 7º batizando de hoje, irmão Luiz Fernando Cruz, que vai, a partir de hoje, logo mais às 19 horas para frente, ser membro da nossa igreja. Glória a Deus. Eu te batizo como pastor presidente da Assembleia de Deus Mariceta, hoje, dia 7 de junho de 2025, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Amém, O maravilha. caminho é estreito, a porta é também. Não temos tudo está feito, não demores, vem. No bondade da vida, Cristo achará. Ao final da vida, no céu tu estarás. Glória a Deus, aleluia. Sim, pode escolher um outro. Glória a Deus, aleluia. Olha lá, galera. X. 509. Não passarmos unidos e entramos no céu, veremos lá com a areia da praia unidos. Oh, que gloriosa vida!
Todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Meus irmãos, meus amigos, eu quero mais uma vez agradecer a hospitalidade, a receptividade do auxiliar irmão Francisco, da irmã Graça, sua família, por mais uma vez ceder a sua residência, a piscina que é um local de lazer da família, para realizarmos esse batismo em águas. Quero nesse momento ainda agradecer também a presença do pastor Joel aqui, nosso primeiro vice-presidente. Eu coloquei um recado, um aviso, um convite no nosso grupo de obreiros, um convite a título de informativo, né? E ele fez questão de vir aqui participar desse batismo entre nós, entre os irmãos da sede. E eu quero convidar o senhor, pastor Joel, agradecer o Isaac também. Só fazer uma oração, pastor Joel, abençoando esses jovens, declarando por encerrado esse batismo em águas, agradecer os pais que vieram, e pedir a Deus que venha nos dar sempre força para cuidar desses jovens adolescentes. O inimigo odeia os jovens, quer destruí-los, mas nós faremos o possível, pastor Joel, para ajudá-los, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma palavra de boas-vindas ao nosso vice-presidente, pastor Joel. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Primeiro nosso pastor presidente, os demais pastores, os demais irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. O pastor falar que está feliz, para nós é uma felicidade. Fiz questão, eu estava em Taguatinga, cheguei em casa, era 1h40. Cheguei em casa só, falei que viria aqui, o Isaac disse que eu vou com o senhor. Então assim, meus irmãos, é muito bom a gente participar de um momento desse. Por quê? O dia de amanhã não pertence a nós. Eu dirijo uma congregação ali que tem partido alguns irmãos, o pastor Reginaldo está há 7 anos aqui no campo, tem partido alguns irmãos lá. E sempre é o que eu digo para eles, a gente deve aproveitar as oportunidades de estar junto. Então sabemos que estamos batizando jovens, muitos jovens, que Deus venha abençoar vocês, que Deus venha fortalecer, que vocês venham ter sempre prazer. Quero parabenizar os pais que deram esse incentivo, os amigos que vieram. Porque o batismo não é uma força, se o batismo você deu tanta gente ali, você sempre tem um apoio, você não está sozinho. Então, como o pastor disse muito bem do batismo, quando estiver passando por alguma dificuldade, procura alguém da sua confiança na igreja, o seu líder, o pastor, líder de jovem,
para pedir um conselho antes de tomar qualquer decisão. Então, que Deus abençoe vocês, a gente vai estar sempre orando por vocês, para vocês permanecerem firmes, porque para nós é uma alegria ver cada dia as pessoas sendo batizadas. Hoje aqui foi 7, né? Então, que se cada ano batizasse 7, né, pastor? Sim. Daqui um dia o tempo não cabia, né? Nós vamos orar então. Amado Deus, bondoso Pai, quero te agradecer, papai, te apresentando cada jovem, cada um dos irmãos que precisam das águas mentais. Senhor, em nome de Jesus, dê fortalecer, para que eles venham permanecer, Deus, alegria, ajude a sabedoria também, cada líder, nosso presidente, fiel a ti, nosso objetivo, a todos os nossos né? Cada pastor, cada auxiliar, em nome de Jesus, Pai, e te agradecemos por esse momento maravilhoso, da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Pastor Zé Dias, nosso professor, Petra e as bênçãos apostólicas. Parabéns. E os parabéns. E antes ainda, né, agradecer o pastor Augusto Manos, a esposa, que vieram a princípio conhecer a região, e já estão completando 6 meses conosco. Amém, Jesus. Quase 7, né? Fica mais 6 anos. A filha já se batizando em água. Glória a Deus. E nós estamos crendo que, se for a permissão de Deus, eles estarão conosco aqui por muitos anos. Glória a Deus. A nobre missionária já está trabalhando no DF. O pastor Augusto Mano trabalhando aqui na região. Então Deus tem já dado sustentabilidade para eles aqui na nossa cidade. Amém. Né? E que Deus traga outras pessoas também de outros estados, né, para vir para cá cooperar conosco. Pastor Zé Dias, obrigado, meu amigo, pela sua disponibilidade. Foram 5 quarta-feiras, 10 horas de curso, muitas dúvidas, muitas perguntas, questionamentos. E o senhor, de fato, representou todos os pastores, dirigentes de congregações, me representou lá muito bem. E eu quero te agradecer. O senhor sabe o quanto é difícil essa área de didática, de pedagogia evangélica. É muito difícil. Nem sempre a gente tem pessoas para ministrar, né, cursos, e o senhor tem se colocado à disposição, e eu quero agradecer. Em nome do nosso ministério, em nome dos pais, te agradecer. E pedir o senhor para fazer essa última palavra de gratidão e liberando as bênçãos apostólicas. Amém, a paz do Senhor da igreja. Amém. Quero louvar a Deus em primeiro lugar e a vida de todos, né, nosso pastor presidente, toda a igreja que está aqui, e aos alunos que desceram as águas batismais, né? Vocês gravem essa data. Eu sempre falo para vocês, falei no momento do discipulado. São 3 datas que eu já esqueci de várias datas, mas são 3 datas na minha vida que eu nunca me esqueci. Foi o dia que eu aceitei Jesus, no ano de 2000, o dia que eu me casei e o dia que eu desci as águas batismais. Então, que essa data seja memorável e gravada na mente, no coração de vocês. Tá bom? Então, vocês estão de parabéns, desenvolveram bastante, como eu falei para o meu pastor presidente. Eu gosto de aplicar o discipulado da forma, o tempo completo, que são 3 meses. A gente tivemos que dar uma resumida aí devido a algumas demandas, né? Mas estão de parabéns pelo empenho de vocês, pelo desenvolvimento, e tenho certeza que vocês vão colocar em prática aquilo que vocês aprenderam, né? E vão ser homens de Deus e mulheres de Deus. Então, obrigado aos pais, tá? Os pais aí que... Às vezes a gente atrasou uns 10 minutinhos, né? Mas porque às vezes começou atrasado, né? Mas o certo é começar 7h30 e terminar 9h30. Mas graças a Deus deu tudo certo. Amém? Então obrigado a toda a igreja. E quero dizer que estou à disposição da igreja para servir a igreja com a palavra do Senhor. Amém? Então, quantos querem as bênçãos do Senhor? Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não só hoje, mas todos sempre. Todos digam amém. Salmo 119, versículo de número 140. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Meus irmãos, sessão de foto agora, quem quiser tirar foto dos filhos, os batizantes.